O Sasuke conseguiria vencer o Orochimaru se ele não estivesse debilitado. Ficou subentendido em Naruto Shippuden que o Sasuke não venceria o Orochimaru se o mesmo estivesse em sua plenitude e com posse dos seus braços. Mas será que isso é realmente verdade? Bom, é isso que você vai descobrir nesse vídeo. E aí, nação, tranquilidade? O Sasuke venceu o Orochimaru e ainda tirou onda, afirmando que não existia comparação entre ele ou qualquer ninja com os shinobis do clã Uchiha. E mais uma vez o Orochimaru vivenciou a mesma cena, sendo derrotado pelos poderes do Sharingan. Mas algum tempo depois foi confirmado que o Sasuke não venceria o Orochimaru se o mesmo estivesse em seu auge, em pleno vigor físico. Mas será que isso é realmente verdade? E se essa luta chegasse a acontecer, quem realmente venceria? O Sannin das Cobras, e na minha opinião o Sannin mais poderoso dentre os 3 Sannins lendários, ou o Vingador do clã Uchiha? E para analisarmos uma batalha como essa, devemos pontuar algumas coisas, sendo elas o fator conhecimento que cada um tinha sobre o outro, suas habilidades e como eles poderiam lidar com as habilidades um do outro. O auge do Orochimaru até aquele momento da obra foi na batalha que ele teve contra o Hiruzen, levando em consideração também as habilidades que ele apresentou no Shippuden. E sinceramente, ele é sim disparado o Sannin mais forte. O Orochimaru, desde sua aparição em Naruto clássico, ele demonstrou sim ter domínio sobre os elementos fogo, vento e terra, sendo também um exímio usuário de Kenjutsu. Orochimaru também possui inúmeros jutsus em seu arsenal, desde a capacidade de criar clones de cobras e até mesmo clones das sombras, tendo também a capacidade de criar barreiras e utilizar a capacidade de extensão dos seus membros. Seus conhecimentos vão além, tendo adquirido conhecimento de vários jutsus proibidos, sendo um deles o Edo Tensei, que ele usou em sua batalha contra o terceiro Hokage. O Orochimaru nessa fase também possui o jutsu de invocação, podendo invocar vários tipos de serpentes e de diversos tamanhos. O Orochimaru, na minha opinião, é um ninja completo, sendo excelente em todas as artes shinobi. Mas Sasuke não fica atrás, já que sendo aluno do Orochimaru, ele conhece suas capacidades e aprendeu muito com ele. O Sasuke sempre foi um ótimo artista marcial e combinando suas capacidades físicas e de taijutsu somado aos poderes do seu Sharingan, fica bastante difícil confrontar alguém com suas habilidades, já que o Sharingan o permite antecipar os movimentos do seu alvo, desde copiá-los com uma grande maestria, possuindo também a capacidade de usar genjutsus extremamente poderosos. Você pega de exemplo a vez que o Sai ficou de frente para o Sasuke pela primeira vez, e ele ficou ali diante dos poderes do Sharingan. Cara, ele só não cagou nas calças naquele momento porque realmente não tinha como. O Sasuke, além de suas capacidades físicas somadas ao seu Sharingan, ele também é um ótimo espadachim, utilizando sim alguns estilos bem peculiares de Kenjutsu, como é o exemplo do Iaido. Sasuke também possui domínio sobre alguns elementos de chakra, como o elemento fogo e suas variações, e o elemento relâmpago, conseguindo utilizar desde o Chidori de diversas formas, como o formato de Senbons, espadas que se estendem até 5 metros de distância, e o Kirin, o segundo ninjutsu do estilo raio do mais alto nível, ficando atrás somente da flecha de Indra. E fala sério, o Kirin tem uma proporção totalmente fora da curva, já que mesmo atualmente em Boruto 2 Blue Vortex, não vimos ninguém utilizando o Raitun em uma escala nem sequer comparável ao poder do Sasuke utilizando o Kirin. Sasuke, assim como o Orochimaru, também possui o jutsu de invocação de cobras, como ele também aprendeu a utilizar selamentos para fortalecer e melhorar a sua capacidade de execução com seu Shuriken Jutsu. O Sasuke também tem domínio sobre a marca da maldição, que amplia suas habilidades em pelo menos 10 vezes. Ambos os personagens têm sim grandes capacidades como Shinobi, mas como seria uma batalha se eles realmente ficassem frente a frente? Supondo ou que o Sasuke tentasse acabar com o Orochimaru, ou se o Orochimaru se cansasse e tentasse roubar o corpo do Sasuke, antes dele sequer tentasse chegar a enfrentar o Itachi para completar a sua vingança. Eu não vou considerar o Edo Tensei aqui nesse combate pelo simples fato de que nessa fase o Hiruzen havia selado tanto as almas do primeiro e do segundo Hokage e o terceiro Kazekage. O Orochimaru não tinha o domínio sobre esse Edo, fora que o Kabuto não havia feito melhorias no Edo Tensei até esse momento da obra, então não dá para considerar.
Orochimaru e Sasuke se conheciam muito bem. Eu diria que o Orochimaru conhecia mais o Sasuke do que o contrário. Se eles chegassem a se enfrentar, pode ter certeza que o Orochimaru utilizaria de vários meios para poder se prevenir contra os genjutsus do Sasuke, como por exemplo, utilizando clones das sombras. E supondo que ele não vacilasse de início e fosse subjugado pelos genjutsus do Sharingan. O Orochimaru pode usar seus clones das sombras como auxílio para lidar com as ilusões do Sasuke, já que afinal de contas, os genjutsus não afetam os clones. Mas claro que o Sasuke também não costuma utilizar de suas ilusões logo de cara, ele prefere aquele combate mais direto, e é por isso que eu gosto muito do Sasuke. Em um combate corporal, o Sasuke sim levaria vantagem contra o Orochimaru, devido à sua grande velocidade e à capacidade de antecipação do seu Sharingan. Mesmo que o Orochimaru usasse sua espada Kusanagi para tentar equilibrar as coisas, Sasuke ainda pode utilizar os seus ninjutsus para tirar vantagem, como por exemplo, o Chidori Nagashi, que sim, afetaria o Orochimaru ou seus clones em uma possível trocação de golpes e Kenjutsu. Mas isso claramente não seria suficiente para acabar com alguém como Orochimaru, que possui sim uma resistência fora do comum. Mesmo Naruto, por exemplo, usando a forma da 4 caudas do Kurama contra o Orochimaru, ele não conseguiu ferir de forma fatal. Quando o assunto é levar porrada e mesmo assim conseguir continuar de pé, nisso Orochimaru é mestre. Se o Sasuke o surpreendesse com seu Chidori Nagashi ou com seus cortes de espada, o Orochimaru poderia simplesmente se curar utilizando sua troca de pele ou reconectar o seu corpo utilizando as suas extensões com suas cobras. Sasuke, conhecendo sua fraqueza, que é na cabeça, assim como qualquer cobra, optaria sim em tentar acertá-lo, mas uma coisa é atingir alguém debilitado, outra é o Orochimaru em sua plena forma física. Orochimaru pode sobreviver até mesmo a pancadas extremamente fortes na cabeça, como essa que está passando na sua tela, como ele também pode utilizar a troca de pele na pior das hipóteses, como eu já mencionei. O Sasuke poderia utilizar o seu Shuriken Jutsu de diversas maneiras, mas o Orochimaru poderia basicamente rebater todas essas shurikens utilizando o seu futon em larga escala. Seus jutsus do estilo fogo, Orochimaru poderia tentar contrabalancear usando o mesmo elemento contra o Sasuke, ou simplesmente sair fora usando seus jutsus do estilo terra. Claro que com o poder do Sharingan, Sasuke poderia não só copiar como antecipar os jutsus do Orochimaru, como ele também poderia detectá-lo com a capacidade de visão melhorada do Sharingan, que permite ver o fluxo de chakra mesmo que seja abaixo do solo. Essa seria uma luta extremamente difícil para ambos os lados. O Orochimaru sabe que o Sasuke é muito poderoso e astuto utilizando seu Sharingan, então ele não optaria em utilizar invocações nesse confronto, já que o Sasuke poderia sim colocar as suas invocações sobre a influência dos seus genjutsus. Ainda que o Orochimaru utilizasse o seu genjutsu Kai, ainda seria arriscado contra os olhos abençoados do clã Uchiha. Tanto o Sasuke tem resposta para tudo que o Orochimaru pode fazer, como o Orochimaru também tem resposta para a grande maioria das técnicas do Sasuke. E mesmo supondo que o Sasuke fosse forçado ao ponto de que ele tivesse que utilizar o Kirin, por exemplo, o Orochimaru poderia simplesmente usar uma substituição, clones ou até mesmo seus jutsus do estilo terra para tentar enganar o Sasuke. O Kirin é sim um jutsu absurdo e fora da curva, mas ainda assim é uma técnica que você precisa manter o seu alvo em seu ponto de visão para ter êxito na aplicação do jutsu. E mesmo que o Sasuke utilizasse o seu Junjutsu no nível 2 contra o Orochimaru, devemos lembrar que o Orochimaru ele possui uma resistência fora do normal, já que ele enfrentou Naruto de 4 caudas e cara, ele saiu praticamente inteiro daquela batalha. Se você pega como base a força dos 3 Sanins lendários e compara tanto o Orochimaru quanto o Jiraiya, olha o dano que o Jiraiya tomou do Naruto 4 caudas, cara. E o Orochimaru fez o incrível, o impossível, pra falar a verdade, né? Mas o Sasuke é sim muito inteligente e perspicaz, e sabe que a única forma de vencer uma batalha contra o Orochimaru é usando a arma mais poderosa do clã Uchiha, que são os genjutsus. O Orochimaru é sim muito poderoso, mas nunca foi bom em lidar com os genjutsus do clã Uchiha. Mesmo usando os clones das sombras, chegaria uma hora ou outra que ele teria que lidar com Sasuke frente a frente. Mesmo se ele tentasse lutar desviando o olhar, chegaria uma hora que a troca de olhares seria inevitável. E vamos usar aqui um exemplo muito claro disso. Quem além do Orochimaru que sucumbiu aos poderes do Sharingan do Itachi? Pois é, o Deidara. E não só isso. O Deidara, após ser derrotado de forma humilhante ao enfrentar o Itachi, ele treinou sim o seu olho ao longo de muitos anos para poder sobrepor ali os genjutsus do clã Uchiha. Já o Orochimaru nunca utilizou de nenhum método desse tipo, ele realmente nunca utilizou de nenhum treinamento
para poder vencer algum membro do clã Uchiha. E olha que ele era fanático por esse clã, então no mínimo ele tinha que saber lidar ali com os genjutsus, ter algum tipo de imunidade, como o Kabuto tinha, por exemplo. Mas mesmo Deidara, que treinou seu olho para ludibriar os genjutsus do Sharingan, ele foi surpreendido pelos poderes do Sharingan do Sasuke. E é claro que o Sasuke não se compara com o Itachi quando o assunto é genjutsu, mas como o próprio Obito Uchiha falou lá na luta do Sasuke contra o Danzo, não é sobre o poder do seu genjutsu, mas sim como você utiliza a ilusão. Quantas vezes Sasuke usou os momentos certos e certeiros para aplicar os seus genjutsus? Tudo bem que algumas dessas cenas que você tá vendo são posteriores à fase apresentada na batalha, mas o intelecto do Sasuke e sua genialidade usando genjutsus é a mesma. Essa batalha seria assim complicada para ambos os lados, mas esse combate só tem um único e possível vencedor, que é o Sasuke Uchiha. Mas e aí, o que você tá achando desse formato de batalhas? E é claro, se você tem sugestão de vídeos ou de batalhas, já deixa sua sugestão aqui nos comentários. E se você chegou até aqui, é porque você gostou bastante do conteúdo. Então já arrebenta aquele tidori no like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. É isso, nação. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui e até um próximo vídeo.